Minha amiga, meu amigo, eu estou rigorosamente feliz, porque comecei a me lembrar uma fase fantástica da minha vida, graças à visita de um professor que tive em meu escritório de advocacia. Mas não era para tratar de direito, mas assuntos conexos. Na verdade, esse professor é uma figura interessantíssima e me lembra um tempo em que eu tive como professor da universidade, mais de 30 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tive o privilégio de lecionar disciplinas diferentes. A minha específica era Direito Comercial. Todavia, toda vez que faltava um professor, me chamavam porque sabia que eu nunca recusava de estar lá e estudar. O que eu gosto mesmo é de estudar. E todo dia eu tenho que aprender isso há mais de 50 anos, alguma coisa de direito. Mas eu sou apaixonado por literatura. Então eu combinava nas minhas aulas de direito civil, de processo civil, de trabalhista, assuntos que eu vi na literatura e levava para estimular os alunos. E brincava com eles. Então eu chegava, por exemplo, e dizia: hoje escrevia no quadro de vou conversar com vocês sobre um autor clássico, um grande jurista, não conhecido como tal, mas que tem uma influência mundial. Ele viveu há mais de 400 anos na Inglaterra, o nome dele era William. Depois de muita conversa, falando já sobre a influência, a ligação direito e literatura, eu vinha dizer que era mais conhecido como Shakespeare. A partir daí desenvolvia o assunto sobre o tema. E citava outros professores. Por exemplo, eu dizia Fiodor, jurista. Os alunos já sabiam que era, a maioria já sabia. Depois ele é mais conhecido como Dostoiévski. E assim, Victor Hugo, eu apresentava como jurista, com Os Miseráveis e todo aquele trabalho, aquela coisa fantástica da apresentação. Também Machado de Assis, às vezes, Kafka, enfim, uma visão universal da literatura. Mas a minha paixão mesmo era o Shakespeare, por uma razão bem simples. Câmara Cascudo me disse uma coisa, uma frase que veio para a minha alma. Ele era o meu mestre em tudo. Ele disse: olha, eu estava entusiasmado com Freud, com leitura de Freud, e disse a ele, disse: olha, Freud não fez mais do que transpor para a ciência o que era arte em Shakespeare. Procure ver que há sempre nos clássicos uma presença de direito. Como ele era meu professor de direito, e de direito internacional, de direito de processo civil, de direito internacional público e privado, eu passava muito tempo frequentando as aulas dele, sempre com essa coisa fantástica. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma aula sobre Shakespeare. Eu falando sobre contratos, direito civil. E aí como se fazer a interpretação dos contratos. A história é que um judeu chamado Shylock emprestava dinheiro a juros. Empresta um homem bondoso, concorrente dele, porque emprestava do rico, Antônio, que emprestava dinheiro sem juros. Um dia, Antônio quer servir a um amigo e pede, não tem dinheiro, porque eu ia receber muito dinheiro fora, mas estava em navios, em viagens, em créditos. Ele é um jeito de pedir emprestado a Shylock. E Shylock exige um contrato firmado em cartório, dizendo o seguinte: se ele não cobrava juro, desta vez para ele, o concorrente, e disse o seguinte: eu quero uma libra de carne sua, se não houver pagamento do dinheiro. Ele riu, brincou com aquilo e assinou o contrato. No dia do pagamento deu o que nós chamamos de zebra, que era: os navios dele não chegaram, as coisas fundaram, o pessoal ficou de pagar, enfim, não teve dinheiro. E o Shylock vai para o juiz e pede: olha, a segurança jurídica que modernamente se fala, eu quero a libra de carne. O juiz afirma uma suspeição, porque gosta e não tem o que fazer, quando vem uma mulher, Pócia, que era casada com esse amigo a quem ele emprestou o dinheiro,
e possa vir vestida a caráter como se vestia na época e vai julgar. E o judeu pede tudo aquilo que teria direito, que era a libra de carne, já se preparando. Depois de oferecer dinheiro para 3 vezes mais, para pagar a conta, não, eu quero a minha libra de carne, é o que está contando, senão vai desmoralizar a cidade de Veneza, que não está cumprindo a lei. Ela então diz, ok, a juíza, a libra de carne você tem direito, há uma comoção no auditório. Agora eu quero advertir de que quem tira uma gota de sangue de um veneziano é passível de ser condenado à morte. Em consequência, a interpretação que em direito poderia ser a literal que ele queria, aquela letra da lei, o que estava no contrato, mas ela pensou com outra visão, a interpretação sistêmica, a interpretação teleológica, a interpretação social, a interpretação voltada ao bem comum e ao bom senso. Com isso, ela conseguiu retirar a penalização da libra de carne. Como isso acontece em muitos outros autores, mas está aqui o professor que faz um trabalho como esse. Trata-se do professor Fábio Fidelis, da UNE, essa bela instituição, que por acaso é dirigida por um irmão meu, Daladier, e ele é professor, é doutorando pela Universidade de Lisboa em tema histórico, literário, cultural, e aqui ele já tem outro padrão. Lá ele ensina não só na graduação, mas na especialização de que ele também tem. Além de ser mestre, estou apresentando o Fábio com muita alegria, porque ele me despertou todas essas emoções. Então, Fábio é também ele dirige uma tertúlia literária com um grupo de pessoas interessadas exatamente nesse tema que eu falei há pouco, na aproximação do direito e a literatura, da filosofia e a literatura, filosofia e direito. E já fez um trabalho notável, que vocês podem ver aí, sobre a presença de Câmara Cascudo, que era o nosso mestre, e que continua a ser um mestre brasileiro do assunto. Eu tenho a oportunidade de apresentar este professor que honra e orgulha a nós com o seu trabalho. Fábio, bem-vindo ao nosso programa. Professor, eu que agradeço aqui comparecer e poder trocar algumas ideias a respeito desses temas que nos apaixonam, né? Somos apaixonados por temas dessa natureza e, sobretudo, como o senhor bem colocou, essa conexão entre o direito, temas literários, temas que circulam pela filosofia e que tiveram aqui grandes expoentes, como, por exemplo, a figura de Câmara Cascudo, que é um mestre de todos nós, com certeza. Meus amigos, o nosso programa é rápido, não é uma entrevista, é um diálogo que nós vamos ter logo em seguida. Fique conosco, após um breve intervalo, nós voltamos.